Paz e graça, irmãos queridos, Deus vos abençoe grande e graciosamente e vos conceda paz, direção, discernimento, proteção e provisão. Graças a Deus que fez este dia, nós nos alegramos no Senhor. Quero convidar vocês para cultuar Jesus. Não para assistir um culto, mas para participar de um culto. Ao orarmos, Senhor, vem enchermos com teu amor. Vamos orar agora? Pedir ao Senhor que aceite o culto que prestamos a Ele na noite deste dia. Quero convidar o diácono Alexandre, que venha aqui e diga para o Senhor da nossa gratidão e apresente ao Senhor nesta noite o nosso culto, que Ele abençoe tudo que vai acontecer. Por favor, meu irmão. Senhor Deus e Pai, queremos Te louvar e bendizer-lhe o nome, ó Deus, agradecendo, ó Pai, por essa oportunidade de render louvor, de ouvir a Tua palavra nesse dia, ó Deus. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração, ó Deus, abençoa, Senhor Deus, a palavra que será lida, os cânticos, ó Deus, que haja consolo, conforto e inspiração, ó Deus, para vidas, ó Deus, que carecem tanto do Teu amor, ó Deus. Ó Deus, somos gratos a Ti, ó Deus, porque em meio a todos esses problemas que vivemos, temos, ó Deus, a oportunidade de, através, mesmo que de longa distância, ó Deus, nos unir, ó Deus, em oração e num só pensamento, ó Deus, prestando culto a Ti, ó Deus. Aceita, Senhor Deus, a nossa gratidão, ó Deus, e o nosso louvor. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quarteto Zoé, eu agradeço a presença. Eles iniciaram o culto desta noite com um cântico que fala sobre a oração. Ao orarmos, Senhor. Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Salmo 116. E olhe que beleza as expressões escritas neste salmo sobre a oração. Salmo 116. Eu queria ler com os irmãos até o versículo 9. Eu vou ler aqui e vocês em casa podem acompanhar a leitura. E se quiserem ler em voz alta, o façam, de forma que os seus ouvidos e o seu coração ouça esse texto. Tá bom? Diz assim o Salmo de número 116, do 1 ao 9. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Que beleza! Que maravilha esse texto, que alegria ele traz ao nosso coração. A força da oração. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve. Compensa então continuar orando. O Senhor tem ouvidos e ouve. Ele tem boca e responde às nossas orações. Quero convidar você a se juntar a nós na oração. A buscar esse tempo de refugiar-se no Senhor. Meus irmãos, à guisa de aviso, fica o convite, portanto. Toda quarta e todo sábado,
as famílias estão se juntando e por 20 minutos estão dedicando o seu tempo à oração. São 24 horas sem interrupção. Se você ainda não participa, por gentileza, ligue para nós, 3921-3971. Diga, eu quero participar com a minha família, me arranje um horário. E nós, sob a liderança do presbítero Samuel Pereira, iremos encontrar um horário para você. Ou você encontre o horário e nos diga, olha, eu prefiro esse horário aqui, me coloque nesse horário. Mesmo que tenha outras famílias, você pode ser encaixado ali sem dificuldade. Estamos fazendo uma cobertura de 24 horas. E os nossos motivos de oração nesse período são de glórias para o nome do Senhor, clamar a sabedoria do Senhor para a sua igreja. Nós estamos precisando de discernimento de Deus para as ações da sua igreja. Ore ao Senhor pela liderança, ore ao Senhor pelos presbíteros, pelos diáconos. Clame que o Senhor ponha limite na extensão desse coronavírus. Peça a Deus sabedoria para o governo, as ações dele. Ore ao Senhor, peça a direção dele. Ore pelos idosos, ore pelos desempregados. Aqueles 20 minutos o Senhor vai te orientar acerca do que orar. Mas ore ao Senhor, tá bom? Outro aviso, está aqui no texto de Mateus 25:34, o seguinte: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Esse texto fala de uma assistência que é dado ao povo de Deus. Esse texto fala de coisas simples que são feitas e que são consideradas pelo Senhor. Eu reconheço que nesta época de quarentena, por conta de um desemprego tão crescente, algumas famílias estão precisando de uma assistência. E nós iremos fazer isso. Estamos fazendo. A Junta Diaconal tem feito isso com tanto empenho, com tanto zelo, com tanta dedicação. Eu sou grato e o Senhor irá recompensá-los por isso. Mas eu quero convidar a que toda a igreja possa participar disso, possa se envolver. Essa semana, 2 famílias ligaram para mim e se envolveram. Dizem, pastor, eu estou com um dinheiro para auxiliar nas famílias que estão precisando. E depositaram e nós queremos prestar assistência a isso. Por favor, faça isso. Envolva-se. Esse é o momento da igreja. Você pode vir aqui no escritório, qualquer momento, no horário comercial. Menos amanhã que é feriado. Passe aqui, diga para a secretária, isso aqui é para sexta, para assistência às famílias carentes. E a Junta Diaconal irá fazer isso. Por favor, não deixe de participar e se envolver. Eu convido você a fazer isso. E se porventura tiver dificuldade de locomoção, não quer sair de casa, liga para nós, 3921-3971 e diga para a secretária, olha, eu estou com algo para a sexta, quem vem buscar? Nós iremos acionar. A mesma coisa nós faremos acerca do seu dízimo. Por gentileza, compreenda a situação difícil pela qual estamos passando. O que você precisa tão somente é manter-se fiel. E nós queremos te ajudar nisso. Ligue para cá se tiver alguma dificuldade de transferir o seu dízimo, a sua oferta de missões. E nós iremos prestar toda a assistência. Iremos a você, pegaremos o seu dízimo, iremos fazer o depósito, enviaremos o comprovante para o tesoureiro e devolveremos o comprovante para você. Os comprovantes estão aqui para isso mesmo. E nós queremos te auxiliar nisso. Faça uma chamada de vídeo, faça uma chamada de áudio. Não fique fora, participe. Aquele irmão que você não tem visto, que deu saudade, pega o seu telefone, liga lá,
veja como é que ele está, leia um texto, faça uma oração, pergunte como é que está a despensa dele, nos informe sobre a despensa dele, por favor. Nós não temos todas as informações, mas você pode nos trazer essas informações e nós iremos auxiliá-los. Os presbíteros estão fazendo chamadas de apoio a essas famílias, aos irmãos. Faça também. Eu tenho recebido ligações lá em casa, como aquilo nos alegra. Os irmãos ligam e perguntam, como é que está, pastor? Como é que está a Beth? E nós nos alegramos com isso. Vamos manter viva a nossa comunhão. O outro aviso, meus irmãos, é acerca da editora. A nossa editora cristã evangélica está precisando das nossas orações. As entradas caíram 90%. 90%. Isso requer de todos nós orações ao Senhor, para que Deus viabilize. Não obstante a isso, está havendo um ajuste nas atividades da editora. Outros materiais que não físicos estão sendo elaborados e colocados na internet e famílias estão sendo assistidas neste momento. E nós queremos pedir que você ore. Nesta semana, nós estaremos fazendo um congresso virtual. O primeiro congresso virtual desta editora em toda a sua história. Por gentileza, ore ao Senhor para que Ele possa abençoar isso. Nós temos mais de 4.000 inscritos para essa conferência virtual. Por conta disso, foi aberto a possibilidade, na semana seguinte, nós fazermos de novo. E temos mais de 1.000 pessoas já esperando, numa lista, para participar disso. Ore ao Senhor, para que Deus possa nos dar graça, sabedoria e alimentar as famílias neste momento. Último aviso. Eu quero, de todo o meu coração, agradecer aos irmãos que trabalham nos bastidores dos cultos. Você não tem noção do trabalho que dá gerar imagens e ajustar imagens a som e colocar isso na internet para que milhares de pessoas possam ter acesso. Meus irmãos, como é difícil. Às vezes a gravação é feita em casa, no escritório, aí você manda para nós e nós passamos para eles e eles lançam isso na internet. Às vezes há uma desarmonia, nós temos errado tanto. Eu quero contar com a sua compreensão, quero contar com a sua paciência. Às vezes o culto termina e as imagens continuam sendo produzidas e a gente não sabe. E às vezes vai para o ar, erros nossos, por favor, nos cubra de oração e entenda que é um projeto piloto. Nós não tínhamos ainda essa experiência. Estamos caminhando, estamos engatinhando. Eu quero contar com as orações dos irmãos e a paciência acerca dos erros que nós cometemos. Nós não somos profissionais nesta área, mas pessoas muito dedicadas estão nos ajudando nisso, nos auxiliando. Eles não aparecem, ficam ali atrás daquele vidro escuro, trabalhando para que nós tenhamos essas imagens. Às vezes demora um pouco, como foi na semana passada. Eu acessei, aí estamos com dificuldades. Às vezes a internet não é boa na sua casa, liga para nós. Olha, não estamos recebendo o sinal e nós vamos dar assistência técnica a você. Mas tenha paciência e ore por nós. Eu quero contar com isso. Amém? Obrigado por sua presença neste culto. Hoje nós teremos a palavra de Deus vinda através do nosso presidente. Nós o convidamos e ele gentilmente enviou para nós a mensagem. Iremos ouvir daqui a pouco. Agora, nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. Tá bom? Vamos dedicar a Ele. Eu quero convidar a Laí, que vem aqui orar, confirmando sobre os cuidados do Senhor este louvor. E logo em seguida, nós vamos cantar. Nós não vamos ouvir um cântico, nós vamos nos envolver, vamos cantar juntos, vamos participar. São louvores conhecidos e você vai se envolver conosco, vai cantar de onde você está, tá bom? Laí.
aí, por gentileza. Obrigada pela oportunidade de estarmos na tua casa. Muito obrigada, porque mesmo sendo do jeito que o pastor fala, que tem falhas, somos pecadores, nós temos conseguido cultuar ao Senhor, Deus. Muito obrigada. É um privilégio tão grande, Deus, podermos ouvir a tua palavra e estarmos crescendo espiritualmente. Muito obrigada. Agradecemos o privilégio de podermos te louvar, mesmo que o nosso louvor não seja perfeito, mas nós queremos agradecer. Muito obrigada, porque o Senhor tem usado adolescentes, jovens, adultos, para estarem te louvando. Muito obrigada. Continue, Senhor, abençoando a nossa igreja, abençoando os nossos queridos irmãos. Cuida de cada um, em especial aqueles idosos que não têm internet, que não têm tido oportunidade de estar te cultuando junto com a gente. Que o Senhor se faça presente na vida deles. Abençoe também os enfermos, que o Senhor possa estar cuidando de cada um. Eu lembro do Gabriel, que foi para a UTI hoje, que o Senhor tenha misericórdia dele, Deus. Abençoe também irmãos nossos que estão lutando com saúde. Mas nós te louvamos, porque o Senhor respondeu a nossa oração com relação à Alinécia. Muito obrigada. E por tantos outros irmãos que o Senhor tem livrado da morte física. Muito obrigada, Deus. Continue, Senhor, abençoando o nosso culto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te contemplar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É um prazer falar com vocês, com irmãos das nossas igrejas. Obrigado, pastores, colegas, pelo convite. Nesse tempo diferente, onde muitas das nossas mensagens são assim gravadas, eu tenho hoje o privilégio de falar aos irmãos, como pastor da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, como seu presidente, na expectativa de logo estar aí presente fisicamente com os irmãos. Tempo muito precioso. Quero falar hoje sobre um tema que eu chamo de um tempo de escuridão, baseado em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 12. Eu lerei assim: Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julguei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas,
E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Palavra do Senhor. No final eu quero orar com os irmãos. Gosto muito dessa expressão do versículo 12, ao pôr do sol. Essa é uma expressão muito usada pelos poetas, ao pôr do sol. Quanta nostalgia tem nessa frase, quantas lembranças, quantas recordações, quantas poesias, quantos livros, ao pôr do sol. De vez em quando, a nossa vida é parecida com esse pôr do sol. O pôr do sol é um momento mais lusco-fusco, mais sombrio, mais difícil, a noite vem se aproximando. É um sinal de que as trevas chegam e nós passamos por esse período. Abrão passou por esse período depois de uma caminhada muito linda com Deus, de sair da sua parentela de Ur dos Caldeus e agora chegar nesse local. E antes que Deus fizesse uma nova aliança, o texto diz: ao pôr do sol. Muita coisa na Bíblia aconteceu assim, ao pôr do sol, à noite. Jesus, por exemplo, ele orou no Getsemane ao pôr do sol, já era noitinha, quando ele foi tomado ali pelos soldados. Paulo fala, por exemplo, que quando estava no navio Adramantino, ele ficou vários dias sem ver a luz do sol, em Atos 27, versículo 2 e versículo 20. Todos nós temos também esse pôr do sol. Eu penso, meus irmãos, que esse momento que nós estamos vivendo de pandemia é como esse pôr do sol. E um momento difícil, a nossa mente fica preocupada, não sabemos exatamente o que Deus está querendo fazer e que lições nós tiramos disso, o que vem amanhã. Todos nós, os pais de família, os empresários, os pastores, os alunos que ficam sem escola, tudo isso nesse pôr do sol, nesse tempo denso. Abrão, ao pôr do sol, teve uma experiência com Deus de muitas trevas, de muita dor, de muita revelação, de muita conversa com Deus. E eu penso que nós também passamos por esse período ao pôr do sol. E o que é que Deus tem a nos ensinar nesse texto? Que relação nós podemos fazer com esse mundo com o nosso? John Stott fala que a pregação é uma ponte entre dois mundos. Nós pegamos aqui o mundo de Abrão, a sua tristeza, a sua experiência, e a transportamos para o nosso mundo. Fazemos uma ponte através da pregação. E o que é que esse texto nos ensina sobre o nosso mundo, sobre o nosso tempo, um tempo ao pôr do sol, um tempo mais difícil, que as trevas vão chegando e nós sem entender o que vai acontecer na política, na economia, na igreja. Quantos pastores e colegas ficam apreensivos? Como será a igreja pós-pandemia? O que vai ser? Qual o novo caminho? Como nós vamos conseguir fazer o trabalho de Deus após isso? Mas aqui, nessa experiência de Abrão, nós temos 3 grandes ensinos, pelo menos, que eu queria conversar com os irmãos. O primeiro, é preciso ter aqui uma compreensão de que Deus é que envia essas trevas. Nesse capítulo 15, não diz aqui que Satanás enviou as trevas sobre Abrão. Não diz que foi algo que Abrão buscou com as suas próprias mãos. Mas diz aqui que as trevas cerradas vieram por conta de Deus. Tanto aqui no versículo 12, quanto no versículo 17, houve densas trevas. Ao pôr do sol, não viria normalmente densas trevas, mas aqui vieram densas trevas. Ao pôr do sol, densas trevas sobre a mente de Abrão, sobre o seu corpo.
Ele ficou quase que num estado assim, de êxtase para saber aquilo que Deus estava falando com ele. E é bom ter essa compreensão de que essas trevas foram determinadas por Deus. Há indicativos de que Deus faz as trevas, faz as noites, faz o mar bravio, faz a escuridão. Em Isaías 45:7 diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. E essa compreensão de que Deus é Deus do dia e Deus das trevas, Deus da saúde, Deus da enfermidade, Deus da luz e Deus da noite, Deus do dia e Deus da noite, isso descansa a nossa mente. O salmista, por exemplo, no Salmo 139, quando ele diz: Senhor, as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. E ele vai dizendo: se eu desço ao mais profundo abismo, tu lá estás. Nada pode nos esconder de Deus, nada pode sair do controle de Deus. Não há 1 centímetro sobre a face da terra que Deus não possa dizer: é meu, eu tenho total controle. O céu governa a terra. E ele age também nesse tempo. Ele age em tempo de bonança, de paz, e ele age também em tempo de trevas. Há uma convicção plena de que essa pandemia, ela não pegou Deus de surpresa. Ela nos pegou de surpresa. Ela pegou a medicina de surpresa, os governos, mas não Deus. Um Deus que está no controle, um Deus que sabe como vai ser amanhã, um Deus que sabe como está a nossa despensa, um Deus que sabe como está a nossa situação financeira, nossa saúde, um Deus que governa o mundo, um Deus que tem planos. Aqui, Abraão, ele é servo de Deus, ele foi chamado por Deus. Deus tem uma aliança com Abraão. E agora ele passa por essas densas trevas. As densas trevas alcançam também o servo de Deus, e o alcançou aqui, alcançou Abraão ao pôr do sol. Às vezes, o inimigo também age na escuridão. É interessante ver que quando a Bíblia fala da parábola do joio, do trigo, a Bíblia fala que o inimigo veio nas trevas para buscar a semente. Mas Deus é dono dela, Deus age na escuridão, Deus age na penumbra, Deus age nos dias difíceis, Deus age nas tormentas, Deus age no mar, Deus age na natureza, na criação. E nós precisamos colocar uma lente de Deus. Deus tem uma lente noturna. Saber que Deus guia o nosso barco, Deus guia a nossa nação, Deus guia o nosso povo. Como um avião que o piloto não consegue ver nada, mas ele tem que crer naquilo que a torre fala. A segurança dele não está no que ele vê. A segurança está naquilo que alguém de fora traz para ele. Nós não entendemos bem. Nós confessamos que esse tempo traz certa ansiedade, certo medo, certo pavor. O texto fala aqui que caiu grande pavor sobre Abraão. Já um homem idoso, um homem sério, um homem grave, um homem que já teve tantas experiências, que já passou por guerra, mas aqui diz que o seu coração temeu. Ele teve temor, ele teve pavor. Como os discípulos no mar bravio, nós somos propensos a isso. Mas não nos esqueçamos, em primeiro lugar, que essas trevas aqui vieram por conta de Deus, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. A segunda lição que nós temos aqui ao pôr do sol é a certeza de que Deus traz revelações nas trevas. Abraão está em trevas no versículo 12. Aliás, o texto todo ele fica nas trevas, mas não sem revelação, não sem a luz divina. Deus revela a história. Ele diz, por exemplo, no versículo 13, que o seu povo será peregrino em terra alheia e será reduzido à escravidão por 400 anos, versículo 13. No versículo 14, ele diz que eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas, mostrando como é que vai ser a saída da sua descendência do Egito.
No versículo 15 ele diz: e você, Abraão, tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Que coisa boa da gente ouvir. Você vai morrer em paz, vai ter uma velhice saudável, e tudo isso nas trevas. Paulo também fala que num momento de ansiedade, Filipenses 4:6, quando nós oramos e suplicamos, ele diz que a paz de Deus que excede todo entendimento guarda as nossas mentes e os nossos corações, no meio da própria ansiedade, do próprio medo. Aqui Deus fala do julgamento das nações, verso 16, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Aqui nós entendemos porque quando Abraão saiu da sua terra, da Mesopotâmia, e ele chega na Palestina, por que ele não tomou posse da Palestina? Porque Deus não tirou aqueles povos. Deus então permitiu que a Palestina, que aqueles povos tivessem a oportunidade de algum tipo de conversão, de restauração. E aí, como não houve, a Bíblia fala que durante 400 anos Deus foi paciente até que se encheu a medida da iniquidade deles. É o tempo que Israel volta do Egito e tira todos aqueles povos da terra. Então, uma revelação maravilhosa. Deus falando por que ele esperou 400 anos para tirar aqueles povos. Porque a medida da iniquidade desses povos ainda não tinha atingido aquele patamar que Deus exigira. E então, nesse ponto, meus irmãos, nós vemos como Deus fala na escuridão. Veja, Jonas, ele foge, ele vai para o navio e ele não fala com Deus, ele não tem experiência com Deus, mas quando ele está na escuridão, dentro de um peixe, é quando ele fala com Deus, e Deus fala com ele. Há revelações maravilhosas na escuridão, no sofrimento. O autor aos Hebreus fala da experiência de Jesus, que aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. Pode às vezes faltar luz para um pai de família. Um pastor pode ficar um pouquinho apreensivo, como é que vai ser daqui para frente? Os pais, os filhos, os empresários, os funcionários, os trabalhadores, os políticos. Pode até faltar um pouco de luz, mas não vai faltar direção, porque Deus nas trevas traz direção, Deus permite sofrimento, há lições especiais que nós devemos aprender ao pôr do sol. O que Deus está querendo ensinar para vocês, meus irmãos? O que Deus está te ensinando, meu irmão, nesses dias? O que você está aprendendo? Você está crescendo espiritualmente? Você está tendo revelação de Deus pela palavra, pelas práticas devocionais, pela comunhão deliciosa com Deus? Esse tem sido um tempo precioso para você, que seja. Abraão sofreu, Abraão teve pavor, Abraão teve medo, mas ele teve muita revelação naqueles dias. Deus o abençoou muito. E a terceira e última lição que quero trazer aqui para os irmãos é a convicção de que Deus faz uma aliança conosco em tempos de trevas. O texto termina, depois dessas revelações, versículo 17, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou por aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, e fez essa promessa que a sua descendência seria dona de toda aquela terra, do Egito até o grande rio Eufrates. Deus fez uma aliança ao pôr do sol. No final daquela experiência tão difícil, o que restou? Uma grande aliança de Deus com Abraão. Deus quis uma aliança. As trevas passariam, viriam depois as vitórias, as luzes, o crescimento, a nação cresceria. Graças a Deus, esse tempo foi um tempo delimitado. Deus tem sempre controle do tempo. Essa pandemia vai durar até onde Deus permitir que ela dure. E quando chegar a hora, Deus faz com que ela não tenha mais efeito algum, que ela seja eliminada, ou pelo menos amenizada. Em Apocalipse 2:10 fala de um sofrimento que duraria, por exemplo, 10 dias sobre uma igreja. Isto é, Deus tem controle do tempo. Deus sabe o início, Deus sabe o fim.
E nesse tempo, Deus quer ter uma aliança maravilhosa de Deus com Abraão. Na sua aliança, uma aliança de misericórdia, o pavor vai embora, e quando tudo está denso, quando não há muita direção, Deus vem nos encontrar e vem formar conosco uma nova aliança. É interessante, meus irmãos, perceber que Marcos, por exemplo, capítulo 1, versículo 32, nos mostra que ao pôr do sol Jesus encontrou muitos enfermos e a todos curou. Ao pôr do sol, na mesma noite, a noite chegando e Jesus curando, Jesus operando maravilhosamente. Com certeza esse é um tempo de muita restauração, restauração de casamentos, de famílias, restauração da dependência de Deus, restauração na confiança de que Deus está acima de todas as coisas. E os irmãos sabiam que foi também ao pôr do sol que o nosso Senhor e Salvador morreu na cruz. Ao cair da tarde naquele dia, nos diz, em Mateus 27, 45, diz que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Mateus 27, 45. Ao pôr do sol, o nosso Salvador morreu. Mas ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. A noite mais triste na vida de Jesus e de seus discípulos foi substituída pela manhã mais linda, pelo domingo mais lindo, o domingo da ressurreição. Se cumpriu ali Salmo 30, verso 5, que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Jesus também passou pelo lusco-fusco, pela morte, pela experiência da noite que chegou. E a noite trouxe os inimigos, a noite trouxe a prisão, a condenação. Ele morre no outro dia, mas no domingo de manhã chega a ressurreição, chegou um novo dia. Deus quer uma nova aliança. Que não termine esta pandemia, querido irmão, querida irmã, sem que você tenha tido uma experiência de orar mais, de se santificar mais, de se consagrar mais, de ser mais cheio do Espírito Santo, de se render mais, de ver se há algum pecado escondido no seu coração, de ver se existe algum relacionamento inconveniente que precisa ser abandonado. Que esse tempo seja um tempo de muita aliança. Quando Abraão saiu daquela experiência, ele estava melhor, maior, mais cheio de Deus, cheio de virtudes. Uma experiência que ele não queria passar, mas passou e Deus de fato o abençoou. Ao pôr do sol, essa pandemia parece um pôr do sol, meus irmãos, mas nela nós temos direção, nela nós temos revelação, nela nós temos uma aliança com Deus. Prepare o seu coração nesses dias, para quando tudo terminar, você olhar para trás e falar assim: eu entendo o que Deus quis fazer na minha vida, o que Deus quis fazer na minha igreja, o que Deus quis fazer no meu país. Que Deus te abençoe, que Deus cumpra a vontade dEle na sua vida. As trevas são densas, mas o dia vem chegando, a luz vem raiando, Deus vem confirmando a sua vitória, Deus vem trazendo libertação e graça. Quero orar com os irmãos. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome por essa experiência dolorosa de Abraão. Nós queremos tomar posse dela. Queremos, nas trevas, ter convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Queremos pedir que nesses momentos difíceis o Senhor traga a nós revelação da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu poder. E que nesses dias também, ó Deus, nossa aliança com o Senhor seja reafirmada. Cresça em nós, que o Senhor Jesus cresça em nossa mente, em nosso coração. Que o Senhor domine toda a nossa vida. Que o Senhor tome posse da nossa casa. Que o Senhor tome posse da nossa igreja. E, ó Deus, que o Senhor tome posse do nosso país, das nossas cidades. Que o Senhor faça uma obra maravilhosa em nós, a partir de nós e no mundo inteiro, tal qual o Senhor fez aqui.
um tempo difícil, mas que o Senhor trouxe tanta revelação, tanto crescimento, porque é assim que nós oramos, é assim que nós cremos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, receba o nosso abraço fraterno, tenha uma semana muito abençoada. Amém. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois esta paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em ti viver, e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem dessa paz precisa, não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar, jamais esquecerá. Busca essa paz, amigo, busca esta paz, irmão. Podes ter paz, amigo, paz em teu coração. Meus irmãos, nós estamos numa semana interessante, a última semana do mês de maio. E eu quero convidar todas as famílias da Igreja Cristã Evangélica em São José dos Campos para termos um momento de comunhão em família, de nos revermos, de ouvirmos a palavra. Um certo dia, o Senhor Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Nós queremos convidá-los para, em casa, termos uma palavra de comunhão, vinda do coração de Deus para a nossa família. Portanto, sábado, dia 30, todos vocês estão sendo convidados. Minutos antes das 19h30, nós iremos soltar o link, o endereço. Você tão somente vai precisar clicar em cima dele e nós iremos participar deste culto. Para todas as famílias, não apenas para casais, mas para os filhos, os pais, os maridos e esposas, tá bom? Todos vocês são convidados para participar deste momento de comunhão. Agora nós queremos orar, agradecer ao Senhor o culto, queremos agradecer ao Senhor a palavra, queremos agradecer ao Senhor pela sua terna misericórdia para conosco. Vamos orar? Obrigado, Senhor nosso Deus, por tua bondade, tua misericórdia, teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu cultuar o Senhor hoje. Muito obrigado. Nos prepare, ó Deus, para esta semana. Proteja o teu povo, Deus,
abençoe o teu povo, providencie o que o teu povo precisa debaixo da orientação do Senhor na tua palavra. Dê-nos discernimento à tua igreja, para entender esse momento e agir conforme o teu Espírito na provisão do Senhor. Guarde-nos do que é mal, Senhor, do mau conselho, da ação má. Guarde a tua igreja. Abençoe, Senhor querido, todo o teu povo, em nome e para a glória de Jesus. O Senhor Jesus te abençoe, meu irmão. Visite a tua casa. Que seja da conveniência do Senhor permanecer em tua casa, para multiplicar o pão na mesa, a paz no coração e a proteção para a sua vida. Que Ele te guarde do que é mal, guarde os teus filhos, que Ele harmonize o relacionamento de você neste tempo de quarentena. Que o Senhor te fortaleça na fé e te faça crescer com experiências novas e renovadoras. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor, em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Não temos temor ao enfrentar o mal, ao passarmos por lutas, em Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam, temos Deus, fortes, corajosos.